Pessoal, o assunto desse vídeo é muito sério, mais do que você imagina. Eu vou falar aqui sobre o uso excessivo de celular e redes sociais e qual é a sua relação com a saúde mental, principalmente em adolescentes e crianças. Então, se você que é pai, como eu, mãe, fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha para que ele chegue a mais pessoas. Vamos lá. Há alguns dias ocorreu nos Estados Unidos uma sabatina dos senadores com os CEOs das grandes redes sociais. E foi muito revelador, coisas que a gente já sabe que acontece, mas que foram expostas de uma maneira nunca antes vista. Eu vou começar aqui com o Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, que detém Facebook, Instagram e WhatsApp. Bom, ali ele fala que não existe nenhuma prova de que há uma relação direta entre o tempo de uso de celular e redes sociais com problemas ligados à saúde mental. E é desmascarado, cruelmente quase, pelos senadores, principalmente o senador Ted Cruz, conservador americano. Ele cita próprio estudo do Meta. Eu vou trazer antes aqui o Jonathan Haidt também, que é um grande psicólogo, fez uma análise com 55 estudos diferentes, comprovando que existe sim essa relação entre o tempo excessivo em redes sociais e a saúde mental dos nossos jovens. Eu vou trazer aqui alguns dados para você ver como o problema é muito sério. Houve um aumento de 36% para 57% o número de adolescentes que se sentem tristes com frequência. Ou seja, mais da metade desde 2011 foi esse aumento. Também de 2011 até 2023, quando foi feito esse estudo, 30% dos estudantes do ensino médio já cogitaram suicídio. Vai ficando pior. O próprio estudo, esse aqui eram estudos independentes, mas a própria Meta conduziu um estudo interno e depois, por causa de um whistleblower, que seria como uma pessoa que sai e conta as coisas que aconteciam lá dentro, revelou também que eles sabem muito bem. 1 a cada 3 meninas tiveram piora significativa relacionada a questões de aceitação ao corpo, isso no Instagram. Questões ligadas a aumento de ansiedade e depressão. Pois bem, que o excesso de mídia social faz mal e causa um dano terrível na nossa saúde mental, a gente já sabe. Principalmente as pessoas mais vulneráveis, como as crianças. Mas como que a gente lida com esse problema? Antes de chegar na solução, eu vou falar coisas mais perturbadoras ainda que foram tratadas nessa sabatina. Agora vai ficar bem mais sério ainda. O Facebook está tendo que, o Instagram na verdade, está tendo que responder. Porque sabe quando aparece uma imagem que é de um conteúdo violento, ela tem aquele blur, aquele desfoque, e você clica para ver se você realmente está disposto a ver uma cena que pode conter violência? Pois bem, aconteceu no Instagram, foi detectado uma mensagem e ele mostra o print. Eu vou deixar inclusive o vídeo aqui do Facebook, no YouTube, dessa entrevista para que você possa ver com seus próprios olhos. Uma mensagem do Instagram dizendo: a pesquisa a seguir, as imagens a seguir podem conter ou não contém contém imagens de crianças sendo sexualmente abusadas. E aí, pior, ele tinha ainda a opção ver mesmo assim. Ou seja, em vez de banir esse tipo de conteúdo para que ele não fosse exposto, você tinha a opção de mesmo assim ver essas imagens. Pior, tem outros dados aqui. 37% de usuários do Instagram entre 13 e 15 anos, jovens adolescentes, foram expostos à nudez nos últimos 7 dias. 24% desses mesmos jovens receberam assédios sexuais no Instagram, 1 a cada 4. 17% encontraram contra sua vontade conteúdo sexual, isso no Instagram. Veja o perigo que tá, porque ele fala assim: esse celular é um portal para o mundo e para o submundo da internet, então é muito complicado. Ao mesmo tempo, teve também no Roda Viva o senador falando sobre a importância de não ter um controle sobre a informação, no sentido de que não pode haver, como George Orwell descreveu no seu livro 1984, o Big Brother, uma pessoa que vai ser ali o detentor de dizer o que pode, o que não pode, o que é mentira, o que é verdade. Então,
É uma discussão moderna, muito complicada. O direito à liberdade de expressão, ele deve ser pleno. Você tem que ter, sim, o direito de exprimir seus sentimentos, suas opiniões, porque isso daí, qualquer cerceamento nesse caso, a gente caminha para uma censura e um controle da informação que pode ser circulada. Mas quando se trata de questões criminosas, como pedofilia, aí sim já existe uma legislação, só que não foi cumprida e aí deu todo esse problema. Inclusive, a Meta está recebendo uma ação coletiva de muitas mães com histórias terríveis, afirmando e comprovando que as redes sociais não é por acaso, não é uma situação, e eu sou uma pessoa que prezo muito pelo direito de escolha, pela liberdade, onde, por exemplo, então é só você não usar, tá aí, é só você não ter uma conta no Instagram, você usa porque você quer, e se você quer ficar 8 horas vendo o Instagram, não é culpa minha isso, se você faz esse uso da sua liberdade. Mas a causa se apoia numa outra questão, que é toda essa engenharia da rede social, ela é deliberadamente feita para viciar as pessoas. Então, as pessoas não estão ali por acaso. Existe toda uma estratégia para você deliberadamente viciar crianças, adolescentes e adultos para que eles não consigam se libertar disso e aí tornem-se usuários compulsivos. Então, tudo isso foi projetado, foi pensado para que elas pudessem enriquecer. Bom, isso aqui é sobre o Instagram. Tem ainda a parte do TikTok, porque o CEO do TikTok também foi convocado. E ali, desde que surgiu o TikTok no mundo, já gravei outros vídeos falando sobre isso, é incrível como piorou ainda, porque o TikTok ele se apoia num formato de vídeos extremamente curtos, então às vezes 15 segundos que vão para cima. Você sabe por que vai para cima e não para o lado? Justamente para simular também o movimento de uma roleta no cassino. A parte quando você faz para baixo, assim, ele fica aquela rodinha carregando, não precisaria ter aquilo, é de propósito, para te gerar uma ansiedade ali, para ver o que vai ser atualizado. Então tudo é pensado cuidadosamente. Mas o TikTok, ele piorou ainda mais a situação por ter esse formato de vídeos extremamente curtos, onde em 15 segundos a criança assiste 2 vídeos ao mesmo tempo e num espaço de 1 hora assistiu não sei quantos vídeos. Então você imagina o nível de ansiedade e como as crianças e adolescentes perderam a capacidade de se concentrar, de focar, de assistir a um filme de 2 horas, porque tudo é demorado, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser rápido, tudo tem que caber em 15 segundos. Os relacionamentos são superficiais, o entendimento das coisas é superficial. Inclusive tem um livro muito bom que eu já falei sobre ele também, The Lost Focus, que fala sobre essa nossa perda de capacidade de se concentrar em assuntos mais profundos, em aprofundar as relações, os diálogos e todas as coisas que valem a pena realmente na vida. A gente vive num mundo superficial. Mas falando sobre o TikTok, é engraçado porque ele traz uma análise que mostra assim. Foi feito um estudo comparando hashtags no Instagram e no TikTok. E quando você pega um assunto como Taylor Swift ou Trump, que foram os exemplos que eles usaram, existe uma relação de dois hashtags com esses dados no Instagram para um no TikTok. Só que essa relação sobe de 30 no Instagram para 1 no TikTok quando você usa, por exemplo, o termo Tibete. Você sabe que o Tibete clama a sua independência da China e é censurado pelo governo comunista chinês. Esse número sobe de 30 para 57 hashtags no Instagram para 1 no TikTok quando você usa o termo Tiananmen Square, que é a praça, o famoso caso do massacre na Praça da Paz Celestial na China, ou o massacre de 4 de junho, quando, diante de uma manifestação pacífica, o governo comunista chinês massacrou simplesmente, sem piedade, todos os manifestantes ali. Todos não, um grande número de manifestantes. E ainda, essa proporção sobe de 174 para 1, ou seja, apareceu essa hashtag 174 vezes no Instagram e apenas 1 no TikTok quando você usa o termo protesto em Hong Kong, que foram os protestos que ocorreram recentemente. E daí ele pergunta, o TikTok está deliberadamente censurando informações a pedido do governo chinês? Aí já entra uma questão. Outra
coisa que foi comprovada e o CEO diz estar combatendo, mas o TikTok foi uma arma de espionagem da China que coletou muitos dados de americanos, IP, nome, endereço, idade, várias informações, e estava sendo utilizado como uma ferramenta de espionagem. Ainda, eu não sei se você sabe, mas existe o TikTok na China. Aqui a gente já entra um pouco na questão cultural. Para mim também, um objetivo da China com o TikTok foi emburrecer o mundo ocidental. Eu já falei isso outras vezes. Enquanto você tem aquelas lives de NPC que parece o pessoal que nem um retardado fazendo as dancinhas, na China, o que acontece no TikTok de lá? Que o nome é Douyin. Assim como eu tenho o Baidu, que é o Google chinês. Eles têm os mesmos aplicativos, só que são versões chinesas porque são controlados e censurados pelo governo comunista. Pois bem, lá no Douyin, que é o TikTok chinês, o que passa? Você acha que é live NPC? Você acha que é dancinha? Você acha que é bobeira de slime, de banho de Nutella? Não. Primeiro que lá o tempo é limitado pelo próprio governo chinês, ou seja, existe um limite de tempo que você pode ficar nesse aplicativo e depois ele corta. Mas o conteúdo é ciências, matemática, artes marciais, são coisas para preparar uma superpopulação de pessoas, enquanto o Ocidente aqui está se emburrecendo cada vez mais com essa idiotização exacerbada, intensificada pelo TikTok. Isso aqui, de 2 vídeos que eu vou deixar o link aqui para você ver no YouTube. Mas você veja, essa é só a ponta do iceberg. Mas não é preciso ir muito longe ou até se apoiar empiricamente em estudos científicos para perceber o quanto nós estamos viciados em celular. E eu falo a crianças e adolescentes, mas eu me incluo e incluo os adultos também, e como nós temos que lutar contra isso. E sei que não é uma tarefa fácil. Eu já passei períodos assim de usar minimamente o celular, mas daí você acaba sendo aquele cara chato, sabe? Aquele ermitão. Você vai tentar falar com sua filha, com a sua esposa, não digo no meu caso aqui, mas eu digo de uma forma geral. E você é aquele cara puritano que não usa o celular e não sei o que, deixa eu curtir aqui, não sei o que. O problema não está no uso do celular. Eu acho que o Instagram, eu estou usando a plataforma do Instagram, do YouTube, para falar esse vídeo. Eu acho que elas têm coisas maravilhosas. O problema é o mau uso e a manipulação por trás disso. Aí que está a questão. Então, até não me vejo nem um pouco como hipócrita criticar o Instagram, falando no Instagram, usando a plataforma para fazer essa crítica. Não, são 2 coisas diferentes. O que eu estou criticando aqui é a manipulação que ocorre por trás e também o uso excessivo que nós estamos tendo. Então, são vários desafios. O primeiro deles é você conseguir primeiro ser um exemplo na sua casa e não usar o celular excessivamente. Comendo nas refeições, no banheiro, no carro, acorda e já pega o celular. Ter esse controle para você conseguir se policiar. Porque como é que você vai exigir dos seus filhos se você não dá o exemplo? Mesmo que você faça isso, é difícil, é desagradável você entrar nessa conversa com uma criança, com um adolescente, tá usando demais o celular, me dá aqui, eu vou limitar e não sei o que. Mas para a proteção deles, é uma batalha que deve ser lutada diariamente. Não na base do conflito, mas de uma maneira inteligente, o que não pode acontecer. E eu não tenho uma receita pronta aqui também, esse vídeo não é para você, olha, tem que fazer A, B e C e pronto. Eu também sou pai, também tenho os mesmos desafios, mas o que não pode acontecer, e isso está bem claro, é a gente ignorar o problema, fingir que ele não existe, fazer vista grossa, tentar tapar o sol com a peneira e deixar com que nossas crianças e nossos adolescentes caiam nesse redemoinho da depressão, da ansiedade diante dos nossos olhos lentamente, sem que a gente faça nada a respeito. Então, compartilha esse vídeo, compartilha aqui também nos comentários como é que funciona na sua casa, como é que, se você tem algum case legal para compartilhar, assim, no sentido de como que você conseguiu reduzir o uso de celular seu, da família, como é que você controla o que seu filho consome dentro das redes sociais, tem o X também, tem o Twitter, tem o WhatsApp, como é que você faz para monitorar isso? Como é que você consegue equilibrar essa questão de ter relacionamentos? Parece que hoje, realmente, existe uma doença, até que me fugiu o nome, mas parece que uma menina do Big Brother estava tendo, porque lá eles não têm celular, e começa a dar, como é que se diz?
abstinência, uma abstinência muito forte, porque ela era acostumada a ver o celular e checar não sei quantas mil vezes, inclusive tem aplicativos que mostram quantas vezes você olha, destrava, desbloqueia o seu celular. E se você pegar, são dados assustadores, quanto tempo você passa no celular. Que a gente, e eu me incluo também, eu não estou falando aqui do alto de um pedestal, que olha, eu sou a pessoa que não usa o celular, eu uso também, e também tenho essa batalha, e é difícil, mas, como eu falei, é uma batalha que não pode ser ignorada, ela tem que ser sim combatida todos os dias, e espero que esse vídeo ajude você a se conscientizar que não é uma besteirinha, um problema, mas que isso está destruindo a nossa sociedade moderna. Eu olho assim, tantas coisas que estão acontecendo que, nossa, daria horas de vídeo aqui, mas eu vejo assim, de certa maneira, tem coisas muito boas também, né? Você escolhe onde... Mas, às vezes eu sinto que a sociedade está indo pro buraco, principalmente a ocidental aqui, com tantas coisas assim que eu olho, meu Deus, isso aqui é um futuro distópico para mim. Então, que esse vídeo sirva de um incentivo para você buscar também e a gente se ajudar com soluções para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, dando o exemplo, proteger nós mesmos também. Eu falei bastante das crianças e dos adolescentes porque eles são mais vulneráveis, mas entrou uma ligação. Mas que nós adultos também saibamos dar o exemplo, e o problema de saúde mental é igual também. Nós também somos viciados, também temos aumento de ansiedade e tantas coisas. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se você gostou, faça ele chegar a mais pessoas. Se você quiser me seguir para ter mais conteúdo, você vai muito bem-vindo. E se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só você acessar o meu site, paulomachado.com, e também o site do meu curso online, verdadeirosucesso.com. Um abraço e até a próxima.